Você talvez já saiba que dá para cultivar o cogumelo shiitake assim em toras, mas você de fato sabe como esse cultivo acontece? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje. Então, para começar, antes de mais nada, antes da gente ir para o conteúdo, a gente pede para vocês apoiarem o nosso trabalho aqui no YouTube, que a gente traz conteúdo sempre sobre o nosso cultivo, sobre o nosso dia a dia aqui no sítio, dando aquele like no vídeo, seguindo a gente no canal, interagindo aqui nos comentários para a gente poder responder, também ter ideias de mais vídeos e mais conteúdos para compartilhar aqui com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o cogumelo shiitake, sobre as ferramentas, insumos e estruturas necessárias. Então, começando aqui falando sobre o cogumelo shiitake. Seguinte, o cogumelo shiitake, ele é um fungo, né? E ele é decompositor de matéria orgânica madeira. Então é por isso que a gente faz todo o cultivo na madeira, porque na natureza ele se alimenta de madeira e é dessa forma que ele se desenvolve até chegar nessa parte aqui que é a frutificação. Então aqui nessa tora a gente está vendo os frutos aqui, né, que são os cogumelos, mas o fungo do shiitake, ele tá por toda a madeira. Então, por isso que a gente providencia as madeiras para o cultivo, porque é aqui que está a alimentação e todos os nutrientes, na verdade, que o shiitake precisa para se desenvolver bem e, consequentemente, dar a colheita para a gente, porque ele está aqui para fazer o trabalho dele. A gente, como consequência, aproveita do fruto desse trabalho do fungo. Agora que você já conhece um pouco mais como esse cogumelo, esse fungo se desenvolve aqui na tora e o porquê da gente cultivar ele em toras, vamos conversar, trocar uma ideia sobre os materiais, sobre os insumos, ferramentas, estruturas, passo a passo. Bora que tem muito mais conteúdo aqui nesse vídeo. Como a Karina estava explicando aqui sobre o desenvolvimento do nosso cogumelo, ele precisa da madeira. Então, um dos insumos principais do nosso cultivo é a tora de madeira. Aqui a gente acaba utilizando o eucalipto, tá? É o melhor custo-benefício, uma madeira que tem de norte a sul, fácil de encontrar, mas não é só que pode cultivar no eucalipto. Você pode trabalhar com outras espécies, outras árvores, né? Como o carvalho japonês, o kunugi. Dá licencinha aqui, Jabu? Deixa eu falar aqui pro pessoal. Vem aqui, Bubu. Pronto. Dá para fazer com castanha, bracatinga, que é uma árvore nativa aqui nossa, enfim. Algumas outras espécies dá para você testar também, né? Lembrando para você testar pequeno, tá bom? E aqui, com a tora, a gente tem que colocar a nossa sementinha, que é o nosso fungo, né? Pra gente fungar essa tora aqui. E aí a gente coloca as nossas cavilhas, que são esses pluguezinhos de madeira, né? Pluguezinhos de madeira aqui, que eles são contaminados com o micélio, com o corpo do cogumelo shiitake. Então, é como se desse cogumelo aqui a gente tirasse o corpo dele e contaminasse esse pedacinho de madeira para a gente inocular, né, que seria como se fosse o plantar o nosso shiitake aqui na tora. Então, quando a gente vai falar de cultivo de cogumelo, a gente não fala, vamos plantar cogumelo. A gente fala, vamos inocular, porque esse aqui a gente chama de inóculo. Ele está no formato das cavilhas. E ó, já vou aproveitando, tá? Muita gente pergunta, como comprar a cavilha de vocês? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Para quem é aluno nosso, dos nossos treinamentos, né, mais completos, tem sempre 50% de desconto nas cavilhas. Agora, se você quer comprar só as cavilhas e tá tudo bem, acessa nosso site, pronobesagroflorestal.com.br, lá vai ter a loja, tem um botão também para um atendimento de WhatsApp humanizado, enfim, como ficar melhor para vocês. E voltando aqui em relação às cavilhas, é o nosso segundo insumo do cultivo, então toras e cavilhas, com esses dois insumos a gente já faz o cultivo, mas não só com eles que o negócio acontece, a gente precisa de ferramentas, né? Então, as básicas, né, de uma visão geral, furadeira, para a gente poder fazer o furo e colocar as nossas cavilhas, as cavilhas, as nossas sementinhas, né? A gente vai precisar de um álcoolzinho 70 para dar uma limpada no local, na hora, um martelo, né? A gente vai precisar de um cavaletezinho, um apoio para apoiar essa tora na hora de furar. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai talvez precisar de uma estrutura para apoiar essas toras, né, ali no chão, talvez um bloco de concreto ou algum pedaço de plástico, enfim, que depois a gente pode explicar melhor num outro vídeo. Mas basicamente com essas ferramentas você já começa o seu cultivo, né, simples e acessível, que é muito bom. E de estrutura, a gente precisa de uma estrutura sombreada, e ela pode ser uma área de mata, um quintal embaixo de uma árvore, mas também ela pode ser, por exemplo, aqui embaixo de casa, como a gente tem uma estrutura de deck aqui,
e a gente pode colocar por baixo pegando essa sombrinha. Então, em linhas gerais, a gente reconhecendo os nossos insumos, as nossas ferramentas e as estruturas que a gente precisa, a gente já consegue ampliar a nossa visão e o nosso entendimento, né? Trazendo mais conhecimento para dar o pontapé inicial ou para melhorar o cultivo, se você já tem esse cultivo. E lembrando, né, a Karina já pediu, mas dá aquela força, se inscreve aí, dá o joinha, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo de cogumelo aqui para vocês. O Thales estava comentando aí com vocês anteriormente que o nosso cultivo, uma parte do nosso cultivo, a gente também faz aqui embaixo de casa. Isso é para testar e mostrar, comprovar que é possível também você fazer o cultivo em ambiente caseiro, quintal, casas, enfim, mesmo que você não queira cultivar para comercializar, por exemplo, é possível. Eu sei que muita gente gosta de poder cultivar e colher o próprio alimento, né? Porque isso é uma benção. A gente tem ali um temperinho, tem uma salada, uma rúcula, uma fruta, um limão, mas cogumelo shiitake para você consumir, colher e consumir do próprio cultivo é uma coisa possível também. E muita gente às vezes nem imagina. Então vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre esse espaço caseiro aqui que a gente escolheu para fazer o nosso cultivo. Bom, a gente está aqui embaixo desse deck de madeira. Então, é bem fechadinho, tem uma filtragem de luz boa, ou seja, mesmo que aqui é face norte e o sol passa bem aqui na frente, o fato de ter esse deck aqui fechadinho, com uma boa filtragem de luz, cria esse ambiente sombreado aqui. Então, primeira coisa, um ambiente sombreado, porque lá no cultivo maior, no cultivo para você fazer a nível comercial, é o que a gente faz aqui também em outro espaço, o shiitake ele fica nesse ambiente de mata. Então, se a gente vai trazer esse cultivo para um espaço caseiro, para um espaço adaptado, é possível? Sim. E a gente vai procurar reproduzir os princípios que esse ambiente maior, que esse ambiente natural tem. E um deles é o quê? Filtragem de luz que tem na mata. O que mais tem na mata que a gente vai trazer aqui para esse espaço adaptado? Então, a gente tem que ter uma boa circulação de vento, de ar, né, na verdade, só que não com corrente de vento. Então, não pode ser um espaço totalmente fechado, precisa ter troca de gás. Essa troca de gás precisa ser assim, aberto, igual o nosso? Não, pode ser um lugar com janela, pode ser um lugar que ocorre uma ventilação, que não é um ar totalmente parado. E aqui a gente tem uma proteção do vento forte e mesmo assim a gente consegue ter esse ambiente mais arejado. Aí a gente faz as nossas pilhas aqui, né, com um bloco de concreto, igual o Thales também mencionou ali na parte anterior, e a gente consegue cuidar das nossas toras de forma super caseira. E falando, né, em cultivo caseiro, não sei se você sabe, mas a gente também tem um treinamento para aquelas pessoas que querem cultivar o cogumelo shiitake para consumo, né, não quer comprar o treinamento completo para poder cultivar, pensando em comercializar, ou já fazer uma transição de carreira, ou já é agricultor e agricultora quer colocar um produto a mais. Pode ser que você que está aqui se interessa muito pelo shiitake, quer consumir, quer cultivar ele, mas não como uma profissão, não de forma maior. Então é possível sim você fazer esse cultivo caseiro e a gente tem o treinamento completo para isso. Mostra todo o passo a passo de preparo, assim, consegue aprofundar bem em cada etapa do cultivo até a colheita. Para cultivar em casa, não significa que você não vai chegar nos resultados, você consegue chegar sim, mesmo que for para consumo. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, pode ser pelo nosso site, no botãozinho lá que já direciona para o WhatsApp, o site Thales já passou, pode deixar uma mensagem aqui pra gente no YouTube, pode chamar a gente no Instagram, a gente tá lá como Pronobis Agroflorestal, enfim, pra gente te apresentar também essa possibilidade desse treinamento para cultivo caseiro. E esse treinamento é o CSC, que é o cultivo sustentável caseiro, que a gente fez pensando em você que quer cultivar para o seu consumo. Vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui bem rápida de tudo que a gente conversou nesse vídeo de hoje. Então a gente viu ali com a Karina no início, explicando, né, como que o cogumelo shiitake se desenvolve aqui na tora, qual que é o processo por trás do cultivo. A gente viu ali, né, de uma forma geral, os insumos, a nossa torinha, a cavilha, as ferramentas, as estruturas, os ambientes, né? A gente viu aqui também, aqui onde a gente está, como é possível ter um cultivo caseiro para consumo, né? Para você, para sua família, para os amigos próximos. É uma delícia, porque esse cogumelinho de tora aqui, ó, não tem preço. E tudo isso combinado, a gente viu também que a gente tem um treinamento completo para você que quer cultivar em casa ou caseiro para consumo, que é o CSC, o Cultivo Sustentável Caseiro. Então,
com esse compilado deu para ver que teve bastante conhecimento, né, Karine? Com certeza. Aqui no nosso canal a gente está sempre compartilhando bastante conhecimento, prosa, sobre o cultivo sustentável, né, do cogumelo shiitake, seja ele caseiro, seja ele de forma profissional. E a gente pede aquele apoio para finalizar, né, aquela curtida, aquele comentário, aquele like. Compartilha com pessoas que vocês acham também que podem se interessar pelo cultivo, né, do cogumelo shiitake, e interaja para a gente poder criar sempre conteúdos de coisas que vocês mesmo querem saber. Sim, é sempre bom. É isso aí, gente. É nóis, obrigada. Nóis.